É impossível a gente não deixar de notar um certo ar retrô ali na posse do Michel Temer. Conversa. Nada nos destruirá. Nem a mim, nem os nossos ministros. Senhoras e senhores deputados, essa presidência informa que chegou à Câmara de Deputados ofício comunicando o oferecimento de denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em desfavor do excelentíssimo senhor presidente da República, Miguel Elias Temer Lula. Tem gente que acha que tudo começou nas manifestações de junho de 2013. Para outras pessoas, o gatilho foi a eleição presidencial de 2014. Seja como for, se a história da nossa crise tiver de ser contada em módulos, como num curso, a gente pode dizer que o módulo da primeira metade de 2017, prestes a acabar, foi dominado por duas grandes delações premiadas, a da Odebrecht e a da JBS. A primeira de amplo espectro, a segunda mais voltada para o grupo que está hoje no poder, o grupo do presidente Michel Temer. Na esteira dessas delações e principalmente dessa última, a gente está assistindo a uma reação mais forte e mais organizada do que se viu até aqui do sistema político contra as investigações da Operação Lava Jato e as suas consequências. É esse pedaço da história que nós vamos contar hoje no Política no Brasil. O momento é de conflito agudo entre poderes e instituições. De um lado, falando a mesma língua, mas nem sempre em harmonia, Ministério Público, Polícia Federal, instâncias inferiores da Justiça, os personagens que conduziram as investigações da Lava Jato e dos seus filhotes até aqui. De outro, o sistema político, mais coeso e organizado do que em qualquer outro momento, na reação às consequências dessa investigação. Governo Temer à frente, numa luta diária pela sobrevivência. Essa reação começou a tomar forma, a se organizar mais, quando vieram a público as delações da Odebrecht. Delações de amplo espectro, inéditas no número de colaboradores e de políticos delatados. A gente acabou de receber a informação que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra 9 ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais. Essa lista deve gerar um cenário político bastante conturbado a partir de agora. São mais de 100 nomes de autoridades citadas naqueles 83 inquéritos. Agora a Procuradoria recebe o ok para começar a investigação. A citação dos dois mais importantes ministros com gabinete no Palácio do Planalto é, sem dúvida nenhuma, uma bomba no governo Michel Temer. Há citações ao presidente da República, mas que, por fatos exteriores ao seu mandato, ele não pode ser investigado. O que disse o presidente Temer, quem for denunciado vai ser afastado de uma forma provisória do governo dele. Quem virar réu está fora de uma forma definitiva. Nós mergulhamos agora num ambiente politicamente muito delicado. Minutos depois de sair a lista de Fachin, nós soubemos que o Congresso Nacional esvaziou. Quando veio a lista do Janot, todo mundo sumiu. O presidente da Câmara, assim que ele saiu do plenário, ele correu aqui no Salão Verde. Na verdade, nós, jornalistas, corremos atrás dele. A citação de relatores que serão. O processo vai comprovar que são falsas e os inquéritos serão arquivados. Eu confio na justiça e vou continuar confiando sempre. A ordem do presidente Temer é dar um certo grau de naturalidade, de normalidade. Dar um ar de normalidade numa situação que é absolutamente anormal, inusitada. Toda essa delação ela é importante porque ela só atinge gente importante. Ela não atinge bagrinho. Uma lista imensa dessa, misturando ários com bulgários, todo mundo que está citado ficou do mesmo tamanho. A lista que já se esperava, não tem novidade nenhuma. Já foi citado delações que foram vazadas. A gente começa a ver ali, aqui e acolá, alguns tentando fazer uma distinção entre propina, caixa 1, caixa 2. Da mesma maneira que foi pago um diretor da Petrobras, foi pago um político, o caixa 2 é dívida, da mesma maneira que foi pago um subcontratado, da mesma maneira que foi pago um executivo. Quando começou a circular dinheiro demais,
Eu fiquei preocupado, meu Deus do céu. Alguma reação eles vão ter. Ninguém vai para a degola sorridente ou sem tomar uma iniciativa. Deixar claro que a gente vai ter que reinventar esse nosso jogo político, porque estão morrendo em praça pública, né? A delação da Odebrecht impressiona, antes de tudo, pela naturalidade dos depoimentos. Há também, especialmente na voz dos donos, um discurso conhecido dos investigadores da Lava Jato. O do corruptor, confesso, que se põe a dar lições de moral sobre os vícios do sistema. O que se tem ali são mais de 900 horas de depoimentos para entender como a maior empreiteira brasileira transformou a compra de políticos em benefício próprio na sua maior especialidade, no seu verdadeiro negócio. Olha, foi-me pedido ajuda, você atenda, negocie. Sim. Essa ajuda se chama propina, só para você saber. Está perfeito. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. Eu trabalhei muitas horas para conseguir ganhar esse pouquinho aqui que eu estou oferecendo. Eu queria mais uma vez agradecer a atenção de receber. São 300 milhões que foram gastos, sei lá com o quê, ainda que fosse na campanha, com santinho, com tempo de televisão, com um marqueteiro, que podia ter sido construído escola, hospital, e todo esse Brasil que o senhor sonha e quer ver, esse dinheiro poderia estar lá. Nada de uma casa, com comunidade, botar meu pé no gelo. Mas nós ainda temos mais um. Ah, é? Temos. Então pronto, então vamos lá. Eu quero curtir a minha vida quando vocês tirarem esse negócio do meu pé e eu poder viajar, curtir o que eu, os 40 anos que eu trabalhei, que estou para justificar o que eu vou fazer. Outro traço distintivo da temporada Odebrecht da Lava Jato, que permitiu à Procuradoria-Geral da República elaborar a segunda lista de políticos encrencados na operação, é o caráter democratizante dessa delação. Ela não atingiu apenas um partido ou um grupo político. Com graus diferentes de letalidade, pegou todo mundo que importa. O Lula sempre soube que ele tinha uma ajuda nossa, sempre soube. E aí eu dava essa ajuda trimestralmente. Ficou alocado alguma coisa em torno aí de 6 milhões de reais para o senador Romero Jucá. E o grupo dele? E o grupo dele. Às vezes tinha Eduardo Cunha, ou ele coordenava através do Padilha, mas no Senado ele em geral se coordenava com o Jucá. Havia sido combinado o pagamento para o PSDB de 15% de cada parcela que viesse a ser recebida. A delação da Odebrecht veio primeiro, foi mais aguardada e distribuiu o seu impacto praticamente por todo o espectro político. A da JBS veio de surpresa, não se esperava que ela fosse concluída naquele momento e, embora atinja também um grande número de políticos, até porque a JBS foi a principal doadora da campanha eleitoral de 2014, ela se concentrou, num primeiro momento, no núcleo que está no poder agora, o presidente Temer e seus aliados do PMDB. Agora a casa caiu. O caso é grave, é preciso celeridade nas investigações. Acho que é hora de parar tudo, repensar o país. Gravação, delação, documentos. Eu acho que tudo deve ser investigado. Acabei de apresentar o pedido de impeachment de Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando. O jornal o Globo acaba de publicar no site gravado. O presidente Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. O presidente da República foi gravado avalizando o pagamento de uma operação de compra de silêncio de Eduardo Cunha.
As pessoas vão lembrar do dia 17 de maio de 2017. Mas você acha que é grave? Se não fosse grave, vocês não estavam tratando disso. Acabou, ele tem que renunciar imediatamente. O Brasil não pode ter um presidente como esse. Acabou o governo. Aécio Neves foi gravado pedindo 2 milhões a Joesley. Esta será uma longa noite. Andréa Neves, a irmã de Aécio Neves, teve o pedido de prisão decretado hoje, porque ela também foi gravada. O relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, mandou afastar Aécio Neves do cargo de senador. Agora, oficialmente, nós temos um presidente da República que passa a ser investigado. É possível o presidente Michel Temer continuar no poder ou não? Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Revelações gravíssimas. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Pagamentos feitos a parlamentares para que eles votassem contra o processo de impeachment. 30 deputados. 5 milhões cada um, 30 deputados, nós ganhamos impeachment e tal. Pagamentos ao senador afastado Aécio Neves. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. O pedido de investigação contra o presidente Michel Temer é por obstrução de justiça e também por corrupção passiva. Ele me fez um comentário curioso que ele disse: Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. Também a relação do presidente Temer com Eduardo Cunha. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma, sei lá, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. Causa estranheza que uma gravação de tal importância tenha sido feita com um gravador tão vagabundo. A Procuradoria é ingênua assim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. Embora a defesa de Temer diga que só há contra o presidente a gravação feita por Joesley Batista, a Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas no pedido de abertura de investigação. São os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas. Deputado correndo com a mala para botar rápido no carro e ficar espantado olhando. É um vídeo que devia ser proibido para menores. Rodrigo Rocha Loures depositou numa conta da Justiça os R$35 mil que faltavam naquela mala. Esses R$500 mil agora devolvidos eram a primeira parcela de uma propina que seria paga toda semana ao longo de 20 anos. Essa atrapalhada aí é a melhor delas, né? Quer dizer, primeiro a corridinha, que realmente é sensacional, aí depois devolve a mala com menos dinheiro do que tinha, aí depois devolve o dinheiro, reconhecendo que realmente tinha os 500 mil na mala. Se fotografou, se conseguir localizar o caminho do dinheiro, esse dinheiro já se perdeu pelo meio. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou hoje o seu pedido de impeachment de Michel Temer. É um momento de tristeza para todos nós. Eu tenho que lamentar profundamente que o Brasil passe mais uma vez por um momento como este. As forças estão todas em negociações de bastidores, pensando num possível candidato, pensando num nome de consenso para a eleição indireta. O Rodrigo pegou e falou: esse é o seu xará, você sabe. Estou cansado de saber, nós fomos lá quantas vezes quando nós estávamos fazendo negócio, o Temer sempre ajudou a gente. A oposição, infelizmente, quer paralisar o país. Nós não vamos permitir. O governo quer dar um ar de normalidade, como se tudo estivesse acontecendo sem maiores transtornos. Não há normalidade. Vamos ter que conviver com a anormalidade, sem deixar de cuidar das reformas, porque elas são necessárias para o futuro. Calma! Calma! O que a gente vê são restos, de uma violência, de uma guerra mesmo. Os ministérios estão sendo esvaziados a pedido do governo por questão de segurança. O senhor presidente da República decretou, por solicitação do senhor presidente da Câmara,
uma ação de garantia da lei e da ordem. Saiu a edição extra do Diário Oficial autorizando o emprego das Forças Armadas no Distrito Federal. Segurança da casa. Calma, calma, calma. Vamos lá. Os deputados estavam se enfrentando. Não façam isso, pessoal. O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures foi preso de manhã cedo pela Polícia Federal em Brasília. O ex-assessor de Temer estava atrapalhando as investigações e, por isso, manter Loures em liberdade significaria um risco à apuração completa dos fatos. O ministro Fachin também destacou que a gravação feita por Joesley Batista com o ex-deputado é uma prova legal. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do mandato do senador Aécio Neves. Que tal o retorno dele à cadeira de senador? Aécio volta ao jogo, vai poder fazer discurso da tribuna, vai poder se defender da tribuna e vai poder influenciar mais legitimamente a sua permanência no quadro de comando do PSDB. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures deve deixar a qualquer momento a superintendência da Polícia Federal, onde estava preso. Ele foi beneficiado por uma decisão do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. Ao entregar o presidente da República e o líder do principal partido aliado, além de um sem número de políticos, os irmãos Batista conseguiram do Ministério Público o mais premiado dos acordos de delação fechados até aqui. O desespero de se safar da cadeia, né, que moveu o cidadão Joesley e seus capangas. Né? Foi isto que fez com que se houvesse a homologação de uma delação e a distribuição de um prêmio de impunidade. Quem deveria estar na cadeia está solto para voar a Nova York ou Pequim, ainda voltar para cá e criar uma nova história. Ele foi trazido até de chapeuzinho, interessante. Ele veio de boné, né, para se disfarçar. Nós não precisamos andar de boné. Não temos o que disfarçar. O primeiro teste de sobrevivência do governo pós-delação da JBS se deu aqui, no Tribunal Superior Eleitoral. Foi a JBS que fragilizou Michel Temer a ponto de transformar o julgamento da chapa vitoriosa em 2014 num risco real à permanência dele no poder. Mas foram depoimentos derivados da delação anterior, a da Odebrecht, que rechearam o processo com um conjunto de evidências difícil de contornar. Um julgamento marcado pela ironia do destino, concentrado em dois personagens. O tucano Aécio Neves, proponente da ação e hoje não só aliado de Michel Temer, mas tão ou mais enrolado do que o presidente na delação da JBS. O PSDB foi o partido que apresentou essa ação. Como é que o PSDB agora ele muda em relação à questão da chapa? Não, não muda. Mudou foi o Brasil, já que nós queríamos ou pedimos na ação a perda do mandato da presidente e isso já ocorreu por outra via. E o ministro Gilmar Mendes, que durante o governo Dilma foi o principal responsável pela ampliação e aprofundamento das investigações. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Agora, na hora mais difícil do governo Temer, exerceu o papel de articulador principal da absolvição. O voto de Minerva vai ser do ministro Gilmar Mendes. Eu vou pedir todas as vezes ao ministro Herman Benjamin, ao ministro Fux, à ministra Rosa, para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Napoleão e julgar improcedentes os pedidos. E a chapa Dilma Temer terminou absolvida, só que não por falta, e sim por excesso de provas. Vai ficar difícil de explicar a função do Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Tipo uma jabuticaba brasileira, né? Mas se a jabuticaba
atua contra governadores, vereadores, prefeitos e não atua contra presidente... Não é comum que o derrotado termine a história no centro da cena, mas foi o que aconteceu aqui no TSE. O ministro relator, Herman Benjamin, foi o grande personagem do julgamento. Com um voto detalhado, informado, mas principalmente sem cair em provocações, ele conseguiu elevar ao limite o custo político da absolvição. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. constranger seus colegas. Não tenta atribuir a mim... Não estou atribuindo, estou atribuindo ao colegiado. Eu conheço bem essa técnica. Eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. O semestre que colocou na praça as delações da Odebrecht e da JBS termina em meio a muito tiroteio político, numa espécie de faroeste caboclo. Começa o relógio agora a trabalhar contra o presidente Michel Temer, dessa denúncia que foi protocolada agora à noite pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Esta é a primeira vez na história do Brasil em que o presidente da República, no exercício do cargo, tem um pedido feito pelo Supremo Tribunal Federal para autorização para investigar o presidente por corrupção passiva. O ex-presidente Fernando Henrique ligou para falar com o presidente Temer? É um método mais antigo. Ele mandou uma carta propondo eleições diretas. A batalha mais evidente diz respeito à sobrevivência do governo Temer. Isso, Sônia. Agora sim, uma companhia feminina. É um grupo de parlamentares que é bastante significativo. Eu custei a encontrar alguém que eu conhecesse. Se eu fosse presidente da Câmara dos Deputados, eu faria uma sessão, porque temos quórum, né? As regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. O Temer hoje realmente resolveu partir para o ataque violento. Nem uma palavra sobre Rocha Loures, nem uma palavra sobre a mala de dinheiro ou sobre qualquer uma das outras ações, resultado das ações controladas da Polícia Federal. Subiu o tom para um ponto que agora é difícil de baixar o tom. Ninguém pode subestimar os efeitos desta denúncia e das denúncias que deverão se seguir. Porque enquanto eu for líder de governo, eu falo pelo presidente da República. No dia que eu não puder falar para o presidente da República, eu deixo de ser líder. Nós não temos mais um presidente da República no país. Nós temos alguém que se esconde com habeas corpus da presidência da República. Mas a batalha maior, a batalha de fundo, se refere à própria sobrevivência da Operação Lava Jato, que agora, chegando aqui, na forma dessas duas grandes delações, encontrou uma resistência inédita. O presidente da República escolheu, na noite de hoje, a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de procuradora-geral da República. Tudo que o governo queria era um perfil que não fosse alinhado ao perfil do procurador atual, Rodrigo Janot. Um dia antes de escolher Raquel Dodge, Michel Temer encontrou Gilmar Mendes na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal. O encontro foi fora da agenda oficial e ocorreu na véspera de uma pauta importante, o julgamento do Supremo que discute a validade da delação da JBS. Uma ameaça, sim, verdadeira, abusiva. E vilipendiam a dignidade da corte. E não venham dizer que a corte deve lealdade ao Ministério Público. Deve lealdade à Constituição. A denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer foi entregue à Câmara. Para uma primeira denúncia, sim, podem contar com a tropa de choque, que eles acham que os parlamentares vão fazer um sacrifício, mas eles não garantem essa mesma previsão para uma segunda denúncia. Os parlamentares também estão de olho nas eleições de 2018. São essas batalhas que a gente vai acompanhar nos próximos capítulos de Política no Brasil.